Bom dia, boa tarde, boa noite, nação bugrina. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje o de número 274, o pós-jogo desastroso do jogo Botafogo 3, Guarani 2. Espero que vocês todos bem e gostaria muito de agradecer a vocês toda a participação, o apoio, os comentários, as críticas, as participações, as contribuições, sempre é muito bem-vindo. Agradeço muito a vocês. Um grande abraço a todo mundo. Bem, hoje nós vamos falar um pouco de como foi essa bagunça do jogo de ontem. Para mim, fica muito claro e constatado algumas coisas têm que ser mudadas, porque se a gente não fizer algo diferente, o resultado deve ser muito ruim com aquilo que está acontecendo hoje. E mais ainda, eu quero sempre ouvir a opinião de vocês em relação aos próximos passos. Nós temos o nosso ano, em apenas um mês, já piorou muito. Assim, se a gente comparar as perspectivas que tínhamos no dia 1º de janeiro e hoje, né, no fim de janeiro, as perspectivas que temos para o ano, elas são terrivelmente piores. Terrivelmente piores, e vamos falar sobre isso. Antes disso, como já comentei nos vídeos anteriores, estamos preparando para que a gente possa agora em fevereiro ter uma conversa com os candidatos a presidente do Guarani. Então estamos preparando o contexto, o conteúdo, preparando, planejando, convidando as pessoas, né, de forma que a gente possa fazer isso ao longo do mês de fevereiro. Esperamos que a gente possa fazer o melhor para trazer algum conteúdo, gerar um conteúdo importante para que vocês, bugrinos, sócios, possam tomar as decisões e ter as suas próprias opiniões, tá certo? Bom, falando sobre o jogo de ontem, a escalação não foi muito diferente daquilo que a gente esperava, mas ao invés, na meia, ou no meio de campo, ele manteve o Leandro Vilela, trouxe o Lima, né, e manteve o Richard Rios. É uma concepção um pouco diferente, mostra que ele talvez não tenha gostado de como a coisa aconteceu, a dinâmica aconteceu com o Alan Santos. Ele depois, ou antes do jogo, no pré-jogo na televisão, ele disse, Mozart, que com o Lima ele esperava ter uma dinâmica um pouco melhor no ataque, fazer uma transição um pouco melhor. Eu não consigo entender como, apesar de ele conhece o Lima melhor que eu, mas vamos falar de como o Lima jogou, não me pareceu uma atitude acertada, uma escolha correta, tá certo? Então o Guarani começou com Kozliski, Diogo Matheus, né? Detalhe, o Lucas Marques não estava nem no banco, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Leandro Vilela, Lima, como falei antes, Richard Rios, Bruninho, Gênison e Bruno Michel. Então não tem o Neilton, né, que segundo eles estão dizendo, ele não tem condição para 45 minutos, pelo menos. Então ele não entrou. E tinha alguns meninos no banco. A ressaltar Rafael e o próprio Felipe Crisma. Tá? Esse é como começou o jogo. E o Guarani começou, eu diria para você, que para mim ficou claro que o Guarani tem um time melhor que o do Botafogo, né? Pode parecer arrogância, principalmente depois de ter tomado 3-2 e do Botafogo ter jogado com muita inteligência contra o Guarani, né? Pode ser sim. Mas não é o caso, gente. Aqui eu estou querendo mostrar ou tentar desenhar com vocês o seguinte: o Guarani tocou muito bem a bola no início do jogo, né? Envolveu o Botafogo muito mais do que foi envolvido. A gente via falta de qualidade em algumas, principalmente do meio para trás no time do Botafogo, e algumas vulnerabilidades que o Guarani podia explorar. E isso aconteceu. Aos 5 minutos, o Bruninho faz um cruzamento e quase na marca do pênalti, o Bruno Michel errou a chapada, errou o chute na bola, né? E acabou perdendo uma oportunidade de ouro. Aos 9, eles tiveram uma chance. Foi uma saída, uma besteira feita entre Kozlinski e Jamerson ali na direita, e ele
nós não tomamos um gol por sorte, foi uma jogada até muito estranha, que a bola passa por cima e quase entra no gol, o Kozlowski ficou meio rezando para que a bola não entrasse, sabe? Foi uma jogada meio estranha. Aos 10, logo depois, o Gênison perdeu um gol absolutamente feito. Numa furada do zagueiro, a bola sobra praticamente na marca do pênalti, pingandinho assim para o Gênison, e o Gênison se chuta pro ar. Né? Foi aquele gol, não se perde, um centroavante não perde, ou não deve perder. 2, fico pensando se o Felipe faria papel pior. Não acho, é difícil dizer o Felipe marcaria, mas quantos jogadores não marcariam com aquela bola? De tão fácil que foi. Né? Aos 16, teve mais um cruzamento do Bruninho, agora pela direita, e aí perdemos o gol novamente. Né? Aos 16. Então só aí, eu falei para vocês 3. Então até 16, 17 minutos, o Guarani estava dominando bem o jogo. Aos 31, foi o primeiro gol do Botafogo. Foi um chute de entrada da área, o cara veio pela esquerda, o tal do Robinho, né? Ele pegou a bola no bico, na ponta direita da área, vamos dizer, né? Para quem está atacando, trouxe para dentro, armou e chutou a bola de esquerda. Ele não foi obstruído, acossado, prejudicado, marcado por ninguém ali. Exatamente na entrada da grande área. E isso é um fenômeno que um defeito que a gente vem comentando há muitos jogos. Né? A não proteção, a falta de proteção do nosso time na frente da área. É impressionante. Né? É culpa do Leandro Vilela? Não, mas se vocês olharem a jogada, o Leandro Vilela está mais afundado do que o próprio zagueiro olhando a jogada. Ele não dá o combate. E nesse caso, nem ele, nem Lima, e nem Richard Rios, e nem nenhum dos volantes que tem lá. Sempre lembrando que, na minha opinião, o Richard Rios é um volante, é um segundo volante. É um cara que tem boa técnica, mas é um segundo volante. Então nenhum desses 3 que estavam compondo o nosso meio de campo estavam marcando na cabeça da área. O cara mais próximo dele era o Luciano Castan, que teve que sair um pouco mais para chegar mais. Mesmo assim, insuficiente. Muita gente disse que o Kozlowski estava adiantado nessa bola. E talvez estivesse 1, 2 passos adiantado. Mas o cara acertou um belo chute, né? E eu discordo quando falo assim, foi uma falha do Kozlowski. Porque não dá para prever que ninguém vai marcar o cara, não dá para prever que o cara vai ter facilidade para chutar lá. Enfim, poderia ter pego? Eventualmente. Mesmo com 2 passos atrás, não seria uma bola fácil de pegar, porque a bola foi bem colocada, tá certo? Então, acho que tem menos responsabilidade do Kozlowski do que quem não marcou, né? Somos um time, e o time tomou um gol muito fácil. Aos 38 foi pior ainda. O cara, o lateral, ponta, vamos dizer, faz a jogada até a linha de fundo, passa pelo Jamerson, né? Cruza com facilidade, o Salatiel entra sem ser marcado novamente por ninguém na pequena área e desloca para dentro do gol. 38 minutos, 2-0 Botafogo. Aos 45, teve um rebote no escanteio, o Gênison parecia que estava dormindo. Então acho que foi o Bruninho que bateu o escanteio e alguém do nosso time chutou. Aí o goleiro rebateu, bateu roupa e estava na frente dele. E ele nem se mexeu. Ou seja, o tempo de reação muito, muito ruim. Né? Aos 45. Então acabou o primeiro tempo 2-0. 2-0 num intervalo de 10 minutos. Nós tomamos 2 gols em 10 minutos. Num jogo que até os 30 a gente dominava as ações. Não é que jogava bem. O Guarani não jogou bem ontem. Em nenhum momento. Mas você via o Guarani dominando as ações e mais do que isso, me parece um time melhor do ponto de vista global do que o próprio Botafogo. Mas o Botafogo marcou os 2-0, jogando arroz com feijão. E aí a gente estava perdendo 2-0, com um time do outro lado jogando em casa, com um time do outro lado que teoricamente poderia ter um potencial de sermos, nós, Guarani, sermos melhor que eles, mas num diferente formato, porque aquele formato não estava funcionando. O que eu esperava então? Que alguma mudança tivesse. Eu achei que iria mudar um cara,
uma ou duas peças, uma peça, né? Eu, inclusive falei em algumas redes sociais, faria 3 mudanças. Entraria com o Neilton, com Rafael e com o Felipe. Vou explicar por quê. No ataque, duas posições eram inexistentes. O Gênison muito mal, uma performance horrível durante todo o tempo que esteve em campo. E o Bruno Michel, idem, perdido, parecia um molequinho, um anãozinho de jardim lá, correndo. Então os dois estavam perdidos muito mal no campo. Então eu substituiria, porque a gente não tinha o que perder com isso. Entraria com o Rafael no lugar do Bruno Michel e o Felipe no lugar do Gênison. Ok. Mas até aí eu não mudei formato, não mudei criatividade, não mudei nada. Outra peça absolutamente decorativa no jogo era o Lima, que além de não marcar, não compunha o meio de campo, não criava nada. Então muita gente vê o Neilton como um atacante, e ele é, mas eu acho, e já demonstrou isso, que ele pode jogar como um meio atacante, um 10, um cara chegando e criando oportunidades. Haja visto num dos jogos anteriores que ele colocou alguns caras na cara do gol. Então, ele tem certa criatividade. E, perto do que tínhamos, nada, né? Eu tiraria o Lima e colocaria o Neilton. Isso eu faria no intervalo. Mas eu concordo com vocês que não é uma mudança muito conservadora, é um pouco agressiva, para o Mozart mais ainda. E ele não fez nada. Pior, ele não mudou ninguém. Ninguém. Ele foi fazer a primeira modificação aos 60 minutos, ou seja, 15 minutos do segundo tempo. E pasmem, pelo menos para mim é um absurdo. É um absurdo. Ele tirou Leandro Vilela e Lima. Poxa, Wellington, mas você não acabou de pedir para tirar o Lima? Sim. E colocou e substituiu por Alan Santos, um zagueiro / primeiro volante, e entrou com Iago no lugar do Lima. Que já vimos, com o Ituano, ele entrou com o Iago para substituir o Giovanni Augusto. Ele é o Iago, quando muito, é um primeiro volante. Quando muito é um primeiro volante. Então ele trocou 6 por meia dúzia aos 60 minutos de jogo. Então aos 60 minutos de jogo, o Guarani perdia por 2-0 e ele substituiu os volantes. Ok, alguém pode falar, Wellington, você propôs coisas muito agressivas e podia abrir o meio de campo. Qual a diferença de perder por 2 ou perder por 3? Para um time que a gente olha ali e vê, é um time que tem pior potencial do que eventualmente o nosso. Nós precisamos agredir, nós vamos criar e agredir. Concatenadamente. Eu não estou pedindo uma coisa translocada. Só que um modelo de jogo, uma estratégia diferente, óbvio. Ele não fez isso. Né? Ele foi colocar o Neilton aos 72 minutos de jogo. E ele entrou com Neilton no lugar de Bruno Michel. E entrou com o Wenderson no lugar de Diogo Matheus. Por quê? Porque nessa altura do campeonato o Guarani já tinha 3 zagueiros. Ele estava jogando com 3 zagueiros. O Alan Santos não entrou para ser um primeiro volante. Ele entrou com um terceiro zagueiro, bem no meio, mais afundado até do que os outros 2 zagueiros. Então a gente jogou com 3 zagueiros. Eu tinha o Diogo Matheus como um ala à direita e tinha o Jamerson como um ala à esquerda, tá certo? E foi isso, é assim que estávamos neste momento, quando entrou o Neilton no lugar do Bruno Michel, que aí o Bruno Michel foi inoperante o jogo todo, e o Wenderson entrou no lugar do Diogo Matheus, por quê? Porque ele empurrou o Richard Rios para a lateral direita e deixou o Wenderson compondo o meio de campo. Então nesse momento a gente tinha ainda, os volantes eram Iago e o Wenderson, os dois, e o Richard Rios, que seria o terceiro, foi para a lateral para ser o ala. E tínhamos 3 zagueiros. Tá certo? Então era essa a composição. Neste momento. Lá na frente, aos 85, ele desmonta o 3-5-2, tira o terceiro zagueiro, que é o Lucão, ele tirou o Lucão e colocou o Felipe como centroavante para jogar enfiado lá junto com o Gênison. Isso aos 85 minutos. Faltava 42 minutos do segundo tempo. Foi aí que ele mudou. Né? No segundo tempo, a dinâmica foi muito diferente. Foi até diferente do primeiro, eu diria, mas monótona. Por quê? Porque nada aconteceu até os 30 minutos. Aos 30 minutos,
teve um cruzamento do Jamerson, né, um dos poucos, se não o único, certo, que ele fez da esquerda. O Gênison fura, falha, não faz o gol. A zaga falha e sobra lá no fim da história para o Neilton, que com tranquilidade e capacidade técnica fez tranquilamente, aos 30 minutos do segundo tempo. Aí estamos 2-1. E aí o jogo acabando e tudo mais, aos 51, o Botafogo faz o terceiro gol. Cruzamento do conhecido nosso Edson Carioca. E o Marco Júnior chegou batendo de chapa, fez 3-1 aos 51. Aos 52 nós fizemos o segundo gol, fechando em 3-2. Na lateral direita, nosso novo lateral direito, Richard Rios, fez uma boa jogada, driblou o marcador, cruzou fechadinho na pequena área, deu um passe para o Wenderson, que é o volante que tinha entrado, marcar e fizemos 3-2. Então o jogo fechou 3-2, onde no segundo tempo quase nada aconteceu, só os 3 gols que aconteceram dos 30 minutos para frente. Tá certo? Então foi daí para frente que houve algum jogo, e mesmo assim o Guarani levou, né, todo este tempo para poder modificar, e mesmo assim não foi agressivo. Muito pelo contrário, na minha opinião, quando ele fez as mudanças, ele deu uma bagunçada no time, mudou o modo de jogar do time pelo menos 2 vezes no mesmo tempo. Num intervalo de 15 minutos ele mudou a maneira do time jogar 2 vezes, né? Demonstrando total desespero, demonstrando ao longo do jogo que não sabia o que estava fazendo. E se achava que sabia, na minha opinião, achava um negócio muito estranho. Que um time perdendo 2-0 para um oponente que teoricamente é pior do que você, tomamos 2 gols e o cara continuar não sendo agressivo e demorar até os 72 minutos não mudar alguma coisa, ou seja, 30 minutos de segundo tempo praticamente, um pouquinho antes do gol, né, para poder mudar um pouco o esquema do time, é muita coisa. Não tem como virar um jogo desse. Não tem como. Ou seja, a leitura está sendo feita. E olha, nas coletivas eu sempre achei que o Moser fazia uma certa boa análise, né? Uma leitura pelo menos, mas ele era pouco agressivo. Agora ontem, nem isso eu consegui entender. Então no momento que ele trocou os 2 volantes, eu mandei até algumas mensagens para algumas pessoas, dizendo que, na minha opinião, a gente já tinha dado pro Moza. Já tinha dado pro Moza. E, sim, do ponto de vista performance e saber o que está acontecendo, o Guarani tem que assumir nesse momento, ou tem que pelo menos estar na cabeça, os diretores, que cometeram um erro. Não é o Moza que vai levar o Guarani ao acesso para a Série A de jeito nenhum. Mas não é esse time que vai nos fazer ter um Paulista sem sustos, sempre entre aspas, né? O Paulista sem susto, porque tem susto. Nós já estamos ameaçados pelo rebaixamento no Campeonato Paulista e eu acho muito difícil a gente classificar. Ano passado classificou porque o grupo é fraco e esse ano também o grupo é fraco, tá certo? Então pode ser que eventualmente a gente consiga, mas na prática o que nós temos é um time que fez 4 pontos em 5 jogos e tem que fazer mais 8 em 7 jogos. Detalhe, o último jogo do Guarani é em casa contra o Palmeiras. Então eu faria as contas, já que o Moser gosta de ser conservador e os seus diretores também, que a gente precisa fazer pelo menos 8 pontos em 6 jogos. É um aproveitamento mais ou menos de uns 45%. Bem maior do que nós estamos tendo. Tá? O Guarani fez 5 gols em 5 jogos e tomou 6 gols em 5 jogos. A defesa, que aparentemente era o melhor setor, já começa a fazer água. E eu acho que o miolo de zaga ainda nosso está bom. Apesar das críticas ao Kozlinski, eu, por exemplo, não mudaria,
dos últimos tempos é um goleirinho melhor. Ontem ele sentiu a coxa e o Tony estava lá, nós estamos uma reserva razoável. Então não há o que fazer no gol, no miolo de zaga. Nós não temos dois laterais, os nossos dois laterais não estão funcionando. Mas o Jamerson, eu vejo uma perspectiva melhor do que o Diogo Matheus. O Diogo Matheus não está bem. Não está nada bem. Né? E ontem eu não entendi isso. Não levou o Lucas Marques. Tá machucado, não sei. Não tenho essa informação. Mas não ter um lateral direito reserva, aí todo mundo já começa a falar do Ludic. Aqui entre nós, gente, tem muita gente que gostava do Ludic. Eu respeito o Ludic, eu gosto do fato do Ludic ser da nossa base, mas não resolvia também o nosso serviço na lateral direita. E o primeiro volante nós temos uma lacuna clara. Nós não temos nenhum primeiro volante que seja do nível, por exemplo, dos nossos zagueiros. Um cara que chega ali e resolva. Tive a informação ontem a ser confirmada ainda pelo clube, né, que o meinha que estava no Grêmio lá, que veio do Vasco, que jogou ano passado com a gente, o Isaac está voltando. E sempre lembrando, ele era o quarto homem de meio de campo. Ele não é um meia, ele jogaria na posição mais ou menos que o Bruninho está jogando. Tá certo? Se isso acontecer, com o Neilton, para entrar, porque o Neilton ele não entrou de vez no time. Isaac, o tal do Bruninho pode ficar de fora. E ontem eu achei que o Bruninho foi um dos mais lúcidos do time. Não estou dizendo que estou com pena ou que não tem que mudar. Acho que temos que ter opção. E o Isaac não foi ruim. Tem que ver se o Isaac vai jogar o que jogou no final do ano passado. Porque quando ele chegou também ele demorou um tempo para poder engrenar, né? Demorou algum tempo para poder engrenar. Quando engrenou foi muito útil. Foi muito útil, muito legal. Então não há o que reclamar da vinda do Isaac, né? Só tem essa... Porque eu acho que os caras não sabem o que estão fazendo. Nós não temos um time formado, né? Então é isso. Jogou mal, mais um jogo ruim. Então dos 5 jogos nós ganhamos só do Santos, que foi um jogo bom. E na época a gente fala, pô, será que é o jogo do Santo André? Tudo o resto o Guarani não jogou tão bem. Contra o Corinthians nós tivemos lampejos. Contra o Ituano nem isso, foi horrível. E ontem muito ruim também. Demonstrou muito que falta qualidade e tranquilidade para os nossos atacantes. O Bruno Michel eu achei que ele era um pouquinho melhor que o Iago, aquele Iago que foi pituano. É bem parecido. O Bruninho fez razoável partida ontem. Temos que ser justo, né? E temos os machucados. Bruno José, Nicolas Careca. Quem mais que sentiu, né? Esses dois principalmente, Bruno José e o Nicolas Careca, né? Tem o Derek também, que muita gente sentindo falta do Derek, eu não consigo, ele jogou um jogo e meio. E não marcou gol, quer dizer, parece que pode ser, há indícios de, então agora ele vai voltar, quando voltar, vamos ver o que acontece. O Derek, o Nicolas Careca, o Bruno José voltando, muito útil, bem bom, sensacional, mas temos que ver. Vamos ver ainda o que pode acontecer, né? Então vamos fazer aqui a cobertura da performance do time ontem. Kozlinski, eu acho que um goleiro que toma 2 gols e que ainda algumas pessoas acham que falhou no primeiro gol, não pode ter uma enorme nota. Ontem ele nem foi muito exigido, tirando os 3 gols, ele não foi muito exigido, tomou 3 gols, não foi muito exigido. Então eu vou dar nota 5 para ele. Não teve culpa, na minha opinião, em nenhum gol. O primeiro contestado e tal, 5. Diogo Matheus fez uma má partida. 4,5 para o Diogo Matheus, né? E já vem fazendo repetidas vezes. Então isso é bem preocupante. Na zaga. A zaga, como de costume, foi razoavelmente bem. Mas uma zaga que toma 3 gols também não dá para tirar 10, né? Então, Lucão 5, Luciano Castan 5,5. O Jamerson ontem até deu uma assistência, então espero que progredindo. É um cara sempre com muita vontade, mas o segundo gol foi nas costas dele. E antes disso, lembra daquele quase gol estranho que eu falei para vocês? Também teve uma bobeada dele ali. Vou dar 5,5 para o Jamerson. Leandro Vilela, eu vou dar 4,5. Por quê? Porque o primeiro gol, o gol que abriu as portas para o nosso vexame ontem,
ele tinha que estar marcando ali. Não dá para crucificar o cara. Não dá para crucificar o cara. Vontade ele até que ele tem. Eu acho, na minha opinião, que ele não está no lugar certo. Quer dizer, fazendo a função certa. E outra mesmo fazendo a função certa, talvez ele nunca chegue no patamar aquilo que a gente precisa. Que é um cara, o que nós precisamos? De um volante que tenha a segurança dos nossos zagueiros centrais, o zagueiro central e o quarto zagueiro, e que consiga sair com uma bola com passe de 10 metros. Né? É isso que nós precisamos. Estou pedindo muito, hein? Lima, horroroso. Não tinha tido oportunidade de jogar o jogo inteiro. Ontem jogou 60 minutos. Foi terrível, foi péssimo. Não apareceu, quando apareceu fez mal. Tomou um cartão amarelo, nota 4 para ele. Richard Rios. Ele tem técnica, isso sem dúvida. Ele é útil, isso sem dúvida. Ontem, inclusive, um dos meus... acho que você não gosta muito dele. Não é, eu gosto dele. Eu acho ele um bom jogador. Mas ele é meio atabalhoado, ele quer driblar muito, ele trança a perna toda hora, ele tá se esbarrando, ele tá reclamando, fala pra cacete. Mas a prova de que ele é um cara versátil e útil foi a assistência que ele deu pro segundo gol do Guarani. Na lateral direita, improvisado. Então o que ele teve de bom ontem foi que ele é um cara disponível para ajudar. Eu não sei nem se não vai encher o saco logo, porque enche o saco. Vou dar nota 5,5 para ele. O Bruninho eu vou dar nota 6. Por quê? Porque ele foi o cara, no primeiro tempo principalmente, mais lúcido do time. Mais lúcido do time. E ele vem progredindo jogo a jogo. Não é um gênio. Não é um gênio. Mas nos contra-ataques foi ele que puxou. Ele deu pelo menos 2 bolas boas para que o Guarani pudesse marcar gols ontem no primeiro tempo, enquanto não tinha tomado gol. 6. O Gênison. Depois de perder aquele gol ontem, eu estou entendendo porque que ele era a terceira opção. Foi péssimo ontem. Péssimo no ter perdido o gol. Péssimo no posicionamento. Péssimo na capacidade física de poder jogar. E na atitude, no tempo de reação, totalmente fora de jogo. Gênison, horrível. 3. Nota 3 para o Gênison. Bruno Michel, uma decepção também. Uma decepção. Cisca. Não parece um jogador inteligente. Eu não gostei. 4. Daqueles que entraram aos 60 minutos, que primeiro entraram, Alan Santos e Iago. Alan Santos não comprometeu, porque ele jogou, como eu falei para vocês, como terceiro zagueiro, né? E depois como zagueiro junto com o Luciano Castan. 5. Não comprometeu. Iago. Como primeiro volante, talvez ele renda mais do que como qualquer outra coisa que ele tentou ou pediram para que ele tentasse fazer. Não dá. Hoje até ele deu um chute no gol. Não é a dele. Não é a dele. 5 para o Iago. Depois entraram Neilton e Wenderson. Neilton, um cara lúcido, que mostra a categoria. Todo jogo ele entra, a gente fala, olha como entrou bem. Ontem ele entrou, olha como ele entrou bem, marcou gol. Uma tranquilidade para fazer o gol sensacional. É craque, é o Neymar, não é nada disso. Mas eu estou dizendo, é um jogador que traz qualidade para a equipe. Né? Nota 6 para o Neilton. O Wenderson não comprometeu, é um cara acordado. Né? Muita gente falou bem dele no último jogo, eu não tinha conseguido ver tanta coisa nele assim. Mas ontem, além de tudo, marcou um gol. 5,5 para o Wenderson. Tá? E é isso, gente. Um time que foi muito mal ontem de novo. O sinal está mais do que ligado, o sinal de alerta está mais do que ligado. Então quem achava que podia ser que não for, enfim, nada disso. Nós estamos muito ameaçados e acho muito difícil a classificação. Então, voltando àquilo lá, a perspectiva do ano que eu falei para vocês que já foi grande parte por água abaixo é um paulista sem susto. Nós vamos ter um paulista com susto e um paulista provavelmente sem classificação. Uma Copa do Brasil que foi para água abaixo, nós perdemos a vaga na Copa do Brasil, e tem o brasileiro. Um técnico que nós escolhemos para o brasileiro, com uma multa rescisória altíssima, que falaram, não sei o que lá, que para mim claramente não é o cara que vai nos levar a lugar nenhum. Algumas pessoas falam assim, qual é o cara? Olha, eu reconheço que tem poucos nomes que o Guarani estaria apto a contratar e que pudesse fazer a diferença. Eu acho, na minha opinião, eu gostaria de ter um cara
que fizesse o papel que o Felipe Conceição fez da primeira vez que chegou. Se ele quisesse, se ele tivesse a disponibilidade e tudo mais, eu sou mais ele. Agora, o time não foi ele que escolheu, obviamente. Então tem essa dificuldade também, tem a dificuldade da rescisão, mas eu já não gostava do Moser. Quando ele chegou, achava que ele não era. Ele fez um bom papel salvando a gente no Brasileiro, mas claramente na montagem de time, e esse time aí, que se tem a cara dele, não tem a cara do Guarani, de jeito nenhum. Tá certo? Gente, um grande abraço para vocês. Até o próximo pré-jogo, que será no pré-jogo de Guarani e Bragantino, jogo que nós faremos em casa. Tá bom? Um grande abraço, bom final de semana. Até mais, tchau.